Formação garante que o lateral esquerdo Renan Lodge está aguardando proposta e quer jogar no Corinthians. A atacante Yuri Alberto passará por exames para saber se terá condições de enfrentar o Fortaleza no jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E o volante Charles foi punido pelo STJD pela expulsão em jogo contra o Bragantino no início do mês passado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o volante Charles, que foi punido pelo STJD devido à expulsão em jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. No dia 5 de novembro, o Corinthians foi até Bragança Paulista enfrentar a equipe do Bragantino em jogo válido pelo Brasileirão. Infelizmente, perdemos por 2-1 e naquela partida o Corinthians teve 2 jogadores expulsos. O Martínez, que acabou se envolvendo em uma discussão com o jogador adversário e acabou sendo expulso pela árbitra Edna Alves, e também o volante Charles, que após também se envolver em uma confusão com o jogador Jonathan do Bragantino, ele acabou simulando acertar a mão no rosto, fez um movimento, aliás, para acertar a mão no rosto do jogador. A Edna inicialmente deu cartão amarelo para ele, mas depois ela ter sido avisada pelo VAR, ela acabou aplicando o cartão vermelho e expulsando. O Charles foi denunciado pelo STJD e já foi julgado e foi punido. O Charles pegou 2 dias de suspensão por essa expulsão contra o Red Bull Bragantino. Como ele já cumpriu um jogo, que foi o posterior, após essa derrota para o Bragantino, ele ficou suspenso na derrota para o Ceará, jogo que aconteceu na Neoquímica Arena, então ele ficará punido, ficará de fora de mais um jogo e será exatamente o jogo de amanhã que o Corinthians fará fora de casa contra a equipe do Fortaleza, destacando que a defesa do Corinthians tentou alegar que não foi uma conduta violenta e tentou enquadrar o jogador como um ato hostil, mas o STJD manteve o entendimento que houve a intenção de agredir, mesmo sem contato, então Charles acabou punido, ficará de fora do jogo de amanhã. A minha opinião quanto a essa punição do Charles é a seguinte: primeiramente, muitos podem dizer, mas o Charles ficando de fora é reforço. O momento que nós estamos na temporada, por incrível que pareça, pode fazer falta. Por quê? Porque amanhã, por exemplo, o Corinthians tem que estar em Fortaleza para jogar contra o Fortaleza, jogo da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo é a última rodada contra o Juventude. Depois, na outra quarta-feira, é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então, para viajar a Fortaleza, o Dorival deve poupar a maioria dos jogadores. E é aí que o Charles, por incrível que pareça, deve fazer falta. Principalmente envolvendo o setor de meio de campo. O Charles que também pode até atuar como um lateral direito improvisado. E aí, de repente, seria pensando em poupar o Mateuzinho. Mas, enfim, na minha visão, esses tipos de lances, esses tipos de situações, o Charles, por exemplo, deveria ser punido, multado também pela diretoria do Corinthians. Por mais que ele não tenha acertado a mão no rosto do jogador do Bragantino, ele fez um movimento. Absolutamente que tudo foi causado pela péssima arbitragem da Edna Alves. Por exemplo, a Edna sumiu, o Charles foi punido, ela também deveria ter sido punida. Não sei se foi, pelo menos eu não vi nada relacionado a isso. Uma arbitragem péssima que acabou deixando os jogadores na situação de descontrole, podemos falar assim, que foi o que aconteceu com o Charles, mas nada justifica ter feito aquele movimento. Então, para mim, sinceramente, ele deveria ser multado por essa punição. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto, que se reapresentou normalmente no dia de ontem, fez
trabalhos regenerativos, mas deverá passar por exames para definir se vai enfrentar o Fortaleza no jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto acabou deixando todos nós preocupados depois do empate do Corinthians contra o Botafogo na tarde do último domingo na Neoquímica Arena. Lembrando que o Yuri jogou os 90 minutos da partida e depois do jogo, ao sair do gramado, o Yuri foi flagrado mancando, colocando a mão na região da virilha esquerda. O Dorival até comentou na entrevista coletiva sobre a preocupação que ele estava com o Yuri Alberto e ainda não temos maiores informações sobre o jogador. O que sabemos é que o Yuri Alberto deverá passar por exames ainda hoje. Hoje o Corinthians vai encerrar as preparações visando o jogo de amanhã contra a equipe do Fortaleza, jogo da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, para saber se ele vai participar, se ele vai viajar para esse jogo ou não. Destacando que o Corinthians tem esses dois últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, amanhã contra a equipe do Fortaleza fora de casa e no final de semana, no domingo mais precisamente, contra o Juventude na Neoquímica Arena, mas é um Corinthians que quer terminar pelo menos entre os 10 primeiros colocados da competição, visando as premiações, mas também é um Corinthians que visa e se prepara para os dois jogos decisivos da Copa do Brasil contra a equipe do Cruzeiro nos dias 10 e 14 de dezembro, e absolutamente que ter o Yuri Alberto 100% nos jogos decisivos contra o Cruzeiro é a principal preocupação da comissão técnica do Timão. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto passar por exames no dia de hoje para saber se enfrentará o Fortaleza ou não é a seguinte: sinceramente, para mim não é nem caso para ficar se pensando. O Yuri Alberto nem tem que viajar. Corinthians precisa de uma vez por todas focar na Copa do Brasil. Capitão, tem a questão do ritmo. Joga uma parte do jogo de domingo contra o Juventude na Arena. Mas, sinceramente, sem necessidade nenhuma de mandar o Yuri Alberto para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, na minha humilde opinião. É muito simples. É Guinegão. Dorival pode muito bem montar um ataque com jovens da base. Ele pode montar um ataque com Guinegão e Dieguinho. No jogo contra o Botafogo, ele colocou o Yuri Alberto e o Dieguinho. Então, por que não Guinegão e o Dieguinho e deixa o Yuri Alberto se recuperando, principalmente questão física, se não tiver nada mais grave em relação à virilha. Então, para mim, a partir de agora, claro, o Corinthians tem que vencer, visando premiação, visando terminar entre os 10 primeiros, mas não adianta, tem que pensar agora na Copa do Brasil, é foco total na Copa do Brasil, porque se o Corinthians pensa em prêmios, a Copa do Brasil, se for para a final, já serão mais de 30 milhões garantidos, o título, quase 80 milhões, então acho que eu nem preciso ficar detalhando muito qual a principal preocupação. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforço. Tem informação que garante que o lateral esquerdo de 27 anos, Renan Lodge, que está livre no mercado, está aguardando uma proposta, aliás, uma boa proposta do Corinthians, e o jogador quer jogar no Timão. Em breve vai terminar a temporada 2025. Em breve, essa temporada 2025 se encerra e a partir do início do mês que vem, janeiro, também início do ano que vem, entraremos na primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Mas absolutamente, com a temporada chegando ao fim, claro que muitos jogadores já começam a ter seus nomes ligados ao Corinthians, claro, possibilidades de contratações, de reforços, visando a temporada que vem. Lembrando que para o Corinthians contratar, ainda terá que se acertar com o Santos Laguna, pagar cerca de 40 milhões de reais pela compra não paga do zagueiro Félix Torres
e ter a liberação da FIFA, se livrar do transfer ban. O presidente Osmar Stabile garante que nesse mês de dezembro essa questão do transfer ban será resolvida. Então, estamos na expectativa. Antes disso, o Corinthians não poderá registrar novos jogadores, mas sem poder registrar, nada impede o Corinthians conversar, negociar e até se acertar verbalmente. Então é por isso que nomes estão surgindo, e surgiu mais um. Trata-se do lateral esquerdo Renan Lodge, que está sem clube. O que está acontecendo com o Renan Lodge? Ele pode ouvir o Corinthians, mas tem que ter um projeto forte na mesa. O Corinthians agrada ao Renan Lodge pela visibilidade, claro, e pelo tamanho do mercado e absolutamente pela fiel torcida. Mas claro que tudo ainda está sendo tratado por cautela e informações do ESPN. Segundo o staff do lateral, se o Corinthians apresentar um projeto esportivo e financeiro sólido, o Lodge senta para conversar e está querendo que o Corinthians apresente essa proposta a ele. Lembrando que enquanto o jogador não define seu futuro ou o Corinthians não apresenta uma proposta, ele está se preparando fisicamente na equipe do Atlético Paranaense, equipe que ele jogou antes de se transferir para o Atlético de Madrid. Cabe destacar que o Renan Lodge está livre no mercado porque rescindiu alguns meses atrás o seu contrato com o Al Hilal unilateralmente. Então, de repente, pode ser que algo ainda aconteça envolvendo o jogador e a FIFA. Mas a informação do ESPN é essa, que o Renan Lodge, se o Corinthians apresentar uma boa proposta, um bom projeto, ele senta para conversar e ele quer jogar no Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação do ESPN envolvendo o Renan Lodge é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um ótimo lateral esquerdo. Estamos falando de um jogador que, sinceramente, chegaria ali brigando de igual para igual com o Matheus Bidu e acirraria e muito a disputa pela lateral esquerda do Timão. O Angileri ficaria para trás. O Angileri, na verdade, tem definições. Ainda o Corinthians não conseguiu se acertar com ele, está no último mês de contrato. Logo falaremos sobre ele. Mas na questão do Renan Lodge, eu particularmente me empolgo muito com a possibilidade. Gosto muito do estilo do Renan Lodge, um lateral esquerdo muito agudo, marca bem. Só que é preciso ter cautela, principalmente questões jurídicas. O Corinthians, se realmente decidir fazer uma proposta ao jogador, claro que o Corinthians vai ter que se respaldar juridicamente falando. Estamos falando de um jogador que foi comprado pelo Al Hilal em 2024 por cerca de 120 milhões de reais. Rescindiu o contrato unilateralmente porque ele não foi inscrito no Campeonato Saudita e acabou pedindo a rescisão. Só que tem detalhe, ele vai tentar receber o seu contrato com o Al Hilal, que iria até 2028. Então, o jogador ainda passará por alguns processos jurídicos e tudo mais. Volto a dizer, eu me empolgo com essa informação do ESPN. A parte que o Renan Lodge quer jogar no Corinthians, eu conversei com uma pessoa do clube que ele está empolgado, ele esteve na arena no empate contra o Botafogo, esteve com o Wesley, o João Cancelo, que eu informei para vocês no sábado ainda que o João Cancelo estaria na arena, e também o João Félix esteve na Neoquímica Arena. Então, Renan Lodge é jogador livre no mercado, só que sempre aquele detalhe: Corinthians pode conversar, Corinthians pode negociar, Corinthians até pode se acertar, pode. O que o Corinthians não pode é registrar novos jogadores. Sem registrar novos jogadores, não tem como o atleta atuar. Então é por isso que o Corinthians tem que ter a preocupação de pagar o transfer ban. O Osmar Stabile prometeu que seria nesse mês de dezembro. Estamos aguardando. Aonde que vai arrumar dinheiro? Não sei. Tem o dinheiro da LFU, por isso que o Corinthians tem que dar uma caprichada nesses 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro para terminar entre os 10 e garantir mais de 200 milhões em premiações. Também tem o dinheiro da LFU, a detentora dos direitos de transmissões. Então, eu particularmente me empolgo
com essa informação sobre o Renan Lodge. Renan Lodge aguarda uma boa proposta do Corinthians e está muito afim pelo que você está falando. Mas vamos aguardar. Antes de tudo, tem que resolver a questão do transfer ban. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam da punição do Charles punido pelo STJD. E quanto ao Yuri Alberto, o que vocês acham? Passando por exames, se estiver tudo ok, acham que vale a pena o Corinthians levar ele para o jogo de amanhã contra o Fortaleza? E quanto a essa informação que o Renan Lodge aguarda a proposta do Timão, o que vocês pensam? Seria um bom nome? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!